Olá, começa agora mais uma edição do Cheque Mate. Você já ouviu falar na Lei da Palmada? Uma medida socioeducativa que pune pais que batem em crianças e adolescentes de 0 a 18 anos. Essa lei foi criada em 2010 pela deputada estadual Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, e recentemente foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e encaminhada ao Senado para aprovação. O projeto foi rebatizado e recebeu o nome de Menino Bernardo, em homenagem ao garoto de 11 anos morto supostamente pelo pai e madrasta, no sul do país. O projeto ainda prevê que os pais ou responsáveis que usarem castigo físico ou tratamento cruel e degradante contra a criança ou adolescente ficam sujeitos à advertência, encaminhamento para tratamento psicológico ou cursos de orientação. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar hoje com a psicóloga Ana Paula Silva, técnica de Programa e Projetos da Fundação Abrinq. Olá, Ana. Olá. Obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Começando, explica para o pessoal que está em casa o que é a Fundação Abrinq. A Fundação Abrinq, ela é uma fundação que nasceu da Associação Brasileira de Fabricantes de Brinquedos. E ela preconiza garantir todos os direitos das crianças e dos adolescentes. Certo. E qual que é a relação com a lei Menino Bernardo? A relação não é com a lei, a relação é com a rede de organizações que defendem o projeto de lei Menino Bernardo, que hoje tem como pano de fundo a rede Não Bata Eduque. Vamos ver agora a reportagem da Raíssa Germano para entendermos mais sobre o tema. O Brasil possui cerca de 60 milhões de crianças e adolescentes com idades entre 0 e 18 anos, que se encontram protegidos integralmente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que guarda as crianças da violência e crueldade. E o ECA vem para garantir de forma integral direitos fundamentais para as crianças e adolescentes. Desde direitos básicos, como direito à vida, a direitos mais complementares, como esporte, cultura, lazer, entretenimento. Então, é uma legislação moderna, nova, recente. Ela vem conquistando espaços no Brasil e criando estratégias para coibir qualquer tipo de violência, maus tratos e visando sempre a garantia de direitos. Já para os pais e alguns estudiosos, a palmada faz parte da educação e não cria traumas, nem machuca a criança. Pelo contrário, vai corrigir a indisciplina. Eu acho que o governo ele não deve se envolver na educação dentro de casa. Mas eu sou contra a lei, mas contra espancar. O espancamento eu sou contra. Mas uma palmadinha de vez em quando não faz mal, porque eu já vivi isso. O assunto ainda é visto com muita dificuldade por boa parte da sociedade, já que criar uma criança ou adolescente não é uma tarefa fácil e ainda não inventaram um manual de instruções. Ana, qual que é o objetivo da lei Menino Bernardo? O objetivo da lei Menino Bernardo é diminuir a prática de violência no processo educativo de crianças e adolescentes. E por que ela foi inicialmente chamada de Lei da Palmada? Porque veio de um estudo da ONU, da Organização Nacional da União, que as crianças elas tinham muita violência no espaço onde elas deveriam ser cuidadas. Então, nas suas casas, nos abrigos, na creche. Então, a partir disso, ficou popularmente chamada como Lei da Palmada. Só que, na verdade, ela é lei contra castigos corporais, físicos e humilhantes. Por que a bancada evangélica era contra a lei? Posso dizer, pelo acompanhamento que a gente tinha pela aprovação da lei, o que eles alegavam era que era uma forma que o Estado estava intervindo na criação dos filhos, né? E que isso era de direito da família e não do Estado. Esse era o argumento que eles davam. E até que ponto o Estado vai interferir na família? Em nenhum momento o Estado interfere na criação do filho, né? Porque esse não é o objetivo da lei, né? Que a gente interferir na criação. O objetivo da lei é que assim sejam fortalecidas outras práticas de educação sem que use de maus tratos, de violência, né? Assim,
Isso não quer dizer que a criança não precise de um limite, né? Mas assim, de que forma que esse limite vai chegar até a criança. E o que configura uma agressão ou um castigo degradante para a criança? A votação da lei, né, que passou por esses 2 anos aí de discussão, era exatamente para que fosse incorporado no Estatuto da Criança e do Adolescente, que já existe, que já preconizava essas questões de castigos corporais, que fossem detalhados o que eram considerados castigos físicos humilhantes. Então, assim, puxão de orelha, bater na face, bater na cabeça, isso são considerados castigos corporais. Os degradantes são as humilhações, você ridicularizar, né? Por exemplo, deixar de castigo olhando para a parede, isso são castigos humilhantes. O que acontece agora com essa lei para quem usa esse castigo, já que a gente vê na televisão também pessoas ensinando a fazer isso e não a bater? Então, isso vai ser fortalecido, né? Os programas vão começar, assim, a servir como uma forma de orientação para que os pais usem de outras práticas, né? Dentro da lei também existe uma proposta de orientação para os pais para que, com essa dificuldade que eles tenham de exercer a prática violenta, eles tenham algumas orientações. Como talvez um programa tenha um meio de comunicação maior e atinja um público maior, talvez isso possa facilitar a diminuição e fim da banalização, né, dos castigos corporais. Tem alguma idade em que a criança sofre mais agressão? Varia muito, né? Assim, a gente tem desde o síndrome do bebê chacoalhado até os adolescentes. Você acha que crianças com deficiência ou com dificuldade de aprendizado sofrem mais agressão? Não tem nenhuma relação com a dificuldade cognitiva ou física, né? Qualquer criança está sujeito a esse tipo de violência. E já que o problema da violência é tão recorrente no Brasil, como fazer para essa cultura ir diminuindo? Disseminar, né, o que primeiro desmistificar realmente o que é a Lei Menino Bernardo, e que existem outras estratégias, né, de prática, porque assim, é muito comum a gente ouvir dizer que eu apanhei quando era criança e hoje eu sou uma pessoa normal, né? Mas também assim, o que você só dá o que você tem. Né? Então, se você aprendeu a apanhar, você nunca vai conseguir dar carinho, você nunca vai conseguir conversar, porque você não teve. Então, acho que isso é uma prática e é um exercício que a gente tem que fazer com a sociedade, enquanto pessoa. Por que o melhor método de educar é o diálogo e não alguma outra forma de fazer ela entender? Porque você consegue fazer com que a pessoa entenda o seu ponto de vista, respeite o seu próximo. Você também vai criando na criança questões de cidadania, né? Então, assim, você pratica o que você pensa, né? E tem como conversar com uma criança pequena, por exemplo, de 3 anos? Tem. Toda criança sabe quando a mãe fala não é para mexer, que ela não vai mexer. É claro que faz parte do desenvolvimento dela que ela teste, né, até onde ela pode ir. E cabe a nós, adultos, mostrar. Então, por exemplo, não é porque uma criança, é muito, muito comum a criança colocar o dedo na tomada e a mãe bater na mão da criança, né? Não, por mais difícil que seja, porque educar não é fácil, não tem um guia, não vem, né, mãe não vem com um manual, a gente tem que se colocar no lugar deles, assim, às vezes respirar fundo, porque você já falou 20 vezes e ele não assimilou. Então, você tem que falar, porque assim, o ser humano aprende pela assimilação, né? Então, é nessa linha que a gente segue defendendo a lei, defendendo o fim dos castigos físicos. E você acha que a lei não impede que a criança consiga formar uma opinião, um jeito de ser educada, respeitar os pais? A lei permite que as relações entre pais e filhos, entre educadores e alunos, né, educandos, digamos assim, ela seja melhorada, né, porque a partir do momento que a relação começa a ser uma relação de troca, uma relação mais próxima, de um diálogo, mesmo que firme,
mas que contenha, que possibilite ele perceber que as ações dele têm que talvez ser revistas, eu acho que facilita a relação. E quando a criança entende que ela cometeu um erro? Como fazer a criança entender isso? Então, no exercício da prática mesmo, que assim, existem várias estratégias. A que a gente percebe assim melhor, né, no dia a dia, que a gente vê grandes ganhos, em alguns casos, restrição de alguns privilégios, né? Então, não deixar usar o celular, não deixar ir para o cinema, mas assim, sempre dialogando e explicando o que está acontecendo, mostrando que aquela ação teve uma consequência, e ouvir a criança, né? Porque assim, ou o próprio adolescente, porque o menino Bernardo, ele chegou na situação de violência que ele chegou, porque nós adultos não estamos acostumados e nem preparados para ouvir as crianças, né? A gente já parte do princípio de que criança imagina, de que um adolescente mente, então assim, a gente tem que mais se preparar para ouvi-los. A palmada abre precedente para uma agressão pior, uma surra, por exemplo? Sim, porque se ela virar uma prática, né, ela vai gradativamente tomando várias proporções. Então, hoje eu dei um tapa, não adiantou. Amanhã eu vou dar 2, vou dar 3, até que você, sem perceber, já está agredindo de uma forma mais marcante, digamos assim. E é realmente necessário o Estado dizer aos pais que não pode bater? Que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo? Então, o Estado já dizia, né? O ECA mesmo já preconiza isso, né? O que a gente hoje pretende com a lei do menino Bernardo é garantir que a criança seja um cidadão de direito, né? Não é mais do que isso. É só fortalecer essa ideia. O Estado, ele já diz que você não pode bater, e você não pode bater num adulto, você não pode bater num idoso, e por que você tem que bater numa criança ou num adolescente? Agora vamos para um rápido intervalo e o programa Checkmate volta já. Olá, voltamos com o programa Checkmate. Hoje estamos falando sobre a Lei Menino Bernardo. Aqui conosco está a psicóloga Ana Paula Silva, técnica de Programa e Projetos da Fundação Abrinq. Ana, a Lei Menino Bernardo não permite que adolescentes possam se aproveitar dos pais para denunciar uma agressão? Pode acontecer de como ser prática ainda cultural que haja a agressão por parte dos pais. Mas também eu entendo que os adolescentes, eles têm um conhecimento de que isso também vem de uma cultura dos pais. Não vejo que eles vão se apropriar de uma situação dessa para poder se vingar dos pais. Talvez, acho que não. Não é possível um adolescente ameaçar o pai, eu vou na polícia porque você está me batendo, alguma coisa assim? Sim, é possível, mas assim, a lei, ela também não é para que só os pais tenham esse tipo de conduta de relação com os filhos, né? A lei também preconiza que as políticas públicas também sejam desenvolvidas. Então, assim, os conselhos tutelares, os órgãos de garantia de direitos, eles também, a gente pretende que eles estejam preparados também para mediar essa relação, né? Isso que pode acontecer, é fato, pode acontecer, mas tem que estar preparado para mediar a relação. E por que os pais impõem um castigo e isso é tido como violência também? Como você falou anteriormente de colocar virado para a parede ou colocar para pensar num canto. Porque isso é humilhante, você pode negociar ter outras estratégias para poder fazer... para poder passar o que você pretende passar, os valores que você pretende passar, né? Quem garante que uma criança virada para a parede, ela vai efetivamente saber que ali ela vai estar pensando
no que aconteceu, na ação que a levou aquilo. Com certeza ela está ali pensando, por que estão fazendo isso comigo? E não o que eu fiz para estar aqui. Entendeu? Então, ela se comportaria para não apanhar, ao invés de ser educada para não fazer o que é errado. Pode ser que ela se comportaria, não sei se ela se comportaria. Porque quando você tem você passa por um castigo humilhante, não obrigatoriamente você aprendeu, né? Então, assim, a linha é sempre do diálogo, da negociação, até das restrições, né? Mas não de humilhação. Nessa linha, eu acho que a criança não aprende nada. Muito pelo contrário, você torna a criança ou adolescente até com autoestima baixa, mais inseguro, né? E como dialogar com uma criança de menos de 3 anos, sendo que ela não entende direito o que você está falando? Então, você tem que saber que as crianças têm fases de desenvolvimento. E aí, assim, os sistemas de garantias de direito, saúde, educação, tem que estar próximo da família também para passar esse tipo de orientação, né? E depois dos 5 anos, essas medidas são mais eficazes mesmo? Nós, adultos, estamos preparados, já viemos de uma cultura de que as crianças, não adianta falar que eles não entendem. Então, por isso que quando se tem 5 anos, as pessoas acham assim, agora ela entende melhor, quando ela foi para a escola, saiu do pré, da parte de creche e pré, e está no fundamental, então agora ela entende. Né? Então, assim, é a cultura e aí a prática mostra que as crianças entendem melhor. Mas também não se tem uma prática anterior. E o que essa cultura do bater formou na nossa sociedade? Uma sociedade violenta, sem dúvida. Isso não é apenas no Brasil. Você acha que aqui no Brasil seria possível reverter essa cultura? A longo prazo, acredito que sim, porque é uma cultura, você não muda ela da noite para o dia, né? E pessoas vão começar a chamar, a denunciar quando vê uma palmada, um puxão de orelha na rua. Isso não vai atrapalhar o trabalho dos policiais que podem atender uma ocorrência mais grave? Então, a cultura ela também tem que ser mudada, porque não obrigatoriamente quando você vê acontecendo você possa denunciar. Você pode chegar, é obrigatório denunciar, mas você pode chegar num pai, numa mãe e conversar, né? Às vezes o pai está nervoso, a mãe está nervosa, já tentou várias e várias situações. Você pode, enquanto um cidadão, tentar ajudar o seu próximo e tentar interferir naquele momento em que a situação está acontecendo. Evitar que se chegue a uma situação mais humilhante ou violenta, né? Como eu disse, é uma cultura, né? Hoje a gente não tem esse hábito de olhar para o próximo, né? Quando a gente vê a coisa acontecendo, a gente deixa e aponta lá. Então, aos poucos também, né? A lei ainda não explica direito o que é uma agressão, o que é algo degradante para a criança, algo humilhante. Isso vai ser explicado mais para frente? Então, como é que vai ser? Na lei, um dos motivos da lei ter sido implementada é isso, de definir o que são castigos físicos e humilhantes e o que são castigos corporais. Então, os castigos corporais são aqueles que eu citei, né? Beliscões, tapas, surras, cintadas. E os humilhantes são os da parede, os de colocar virado para a parede, falar toda hora, você é um burro, você não sabe nada, você não vai ser nada na vida. Situações vexatórias que hoje o ECA já preconiza. Né? Ele só detalhou um pouco mais, porque as pessoas parece que precisam de uma lista para saber, assim, ó, isso eu não posso fazer. Né? Mas se você hoje não pode bater, dar um tapinha, um empurrão no idoso, por que você pode dar um empurrão numa criança? Isso não é um ato de violência? Então, também, assim, né, porque não está listado, que também não é um ato de violência. E, a partir da agressão, quem que vai decidir os procedimentos que vão ser realizados com os pais? Então, os conselhos tutelares, eles têm essa relação mais próxima com as famílias. Então, assim, essa conversa mais próxima vai acontecer muito com os conselhos tutelares. Mas as políticas públicas, a gente pretende que elas sejam implementadas para que seja abrangente em toda a rede de garantia de direitos das crianças, desde a educação, né?
da saúde, não obrigatoriamente que o pai tenha que ir num conselho tutelar para ouvir uma orientação. Às vezes, uma pediatra, ela pode orientar o pai como fazer, como conversar melhor com aquele filho, ou tratar melhor aquele bebê que está irritado e às vezes estressa um pouco a mãe. Acho que a pretensão da lei é essa, né? Que a rede de garantia de direitos das crianças, que desde a educação, saúde, possa orientar os pais a ter uma prática não violenta. E a lei não indica que os pais estão batendo nas crianças por prazer e não para educar? Não. Não é essa a finalidade e nem indicação da lei, né? Assim, é exatamente essa questão de cultura mesmo. E assim, até pela vida cotidiana que os pais, né? A gente escuta muito relato de que, eu cheguei estressado do trabalho e aí eu estava cansada e acabei passando da medida, né? É a cultura mesmo que faz com que às vezes se descarregue na criança ou no adolescente um estresse que a gente esteja vivendo, o adulto esteja passando, mas não tem essa indicativo, não. E como que será decidido que medida tomar com os pais, se eles vão ser realmente chamados, se vão tirar a guarda da criança? A que ponto essa lei vai chegar? Em nenhum momento a lei fala em tirar a guarda de criança, em nenhum momento. O que está escrito na lei, o que ela fortalece, é que os pais tenham orientações, desde psicológicas ou encaminhados para programas sociais ou comunitários que prezem a proteção da família, mas em nenhum momento a gente fala de tirar filho de pai. E pode ocorrer alguma condenação injusta, no caso de alguma denúncia mal que foi feita indevidamente? Então, toda denúncia, ela é investigada, né? Não é porque denunciou que já não se investiga o que aconteceu. Toda denúncia é investigada, então, assim, possivelmente o educador, o pai, ou quem seja que tenha sido denunciado, vai ser ouvido. Ele tem o direito de ser ouvido, né? E nem sempre... E não tem uma questão punitiva, né? A lei, ela não vem punir os pais. Ela vem fortalecer as relações e diminuir a prática de violência. Na verdade, é acabar com a banalização da violência, que hoje é uma prática no país, entendeu? E no caso do menino Bernardo, que acabou morrendo, por que a denúncia dele não foi levada a sério na hora? Por que ninguém investigou o que aconteceu? Então, por que ninguém investigou, eu não posso te dizer, né? Não sei quais foram, assim, o que realmente deixou de ser feito, né? É que a gente sabe que o menino procurou a vara da infância e denunciou que gostaria de morar com a avó porque estava sendo maltratado. O que a gente percebe é exatamente essa relação que os adultos têm com as crianças, de não ouvi-los, né? Então, assim, a gente sabe que o menino falou, aí o pai falou uma versão, e aí o que supostamente a gente entende é que o menino, a fala do menino foi deixada de lado porque se priorizou a fala do pai, que não era verdade, aquilo que estava acontecendo. Então, eu acho que antes, né, da gente pensar em o que fez, o que deixou de fazer, é o quanto nós adultos estamos preparados para ouvir o que uma criança está falando, né? Porque se a criança chega em casa às vezes e fala para a mãe, a professora me bateu, a mãe fica brava. Mas se a criança fala lá na escola, a minha mãe me bateu, a professora não pode ficar brava. Então, acho que é essa relação que a gente tem que fazer. E essa relação vai ser fortalecida realmente com o diálogo? Pretende-se que essa relação seja fortalecida. Em qualquer situação? Em qualquer situação. É o fim dos castigos físicos e humilhantes. Certo, Ana. Obrigada pela sua presença aqui. O programa Checkmate de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até logo.